Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje temos uma entrevista super especial. Vamos conversar com o seu Roberto Reck. Ele é natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é sócio-diretor da Panam, foi presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul, presidente do Rádio Clube, diretor da FEComércio, da Associação Comercial e conselheiro do Sebrae. Ele tem uma longa trajetória, uma extensa trajetória. A Panam Refrigeração fez 44 anos. Então nós vamos conversar hoje com o seu Roberto Reck, que vai compartilhar essa história com a gente, lições de gestão, empreendedorismo. Vai ser um bate-papo aqui muito gostoso. Eu te convido a acompanhar aqui conosco. Então, seu Roberto Reck, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui nos estúdios da Total News. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, essa oportunidade de estar aqui e espero que a gente possa realmente, que a gente falou, uma conversa aí, contar um pouquinho, da nossa história. Enfim, são 44 anos, tem bastante história e que possa, alguma dica aí, inspirar alguém e mais ou menos essa é a ideia, né? Bom, e para nós começarmos, o senhor é natural, você é natural do Rio Grande do Sul. Como é que foi? Quando que você veio para cá, para Campo Grande? Por quê? Como que foi esse processo? A gente foi em 80. Eu tenho uma pessoa que era um visionário, o Dr. Irineu Bianchi. Ele foi a Cuiabá e passou por Campo Grande. E ele adorou Campo Grande. O traçado, a cidade arborizada, recém-galgada a capital, com a divisão do Estado. E ele era administrador da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava em cobrança. E ele falou, o futuro do Brasil é o Centro-Oeste. E a gente tinha um relacionamento bacana, assim, trabalhava direto ali com a cobrança, ele era advogado também. E a gente tinha uma ideia, não era nem de empreender, de fazer alguma coisa diferente. Eu já tinha trabalhado de garçom, em lancheria lá no Sul, em hotel, e eu tinha uma certa experiência assim. E aí surgiu a oportunidade de a gente abrir uma representação, na época era a Panamante, lá em Caxias, uma empresa de refrigeração. Muita gente queria vir para cá. A empresa tinha ideia de abrir alguma coisa aqui, só que o pessoal queria vir por CLT, tipo assim, eu vou, carteira registrada, garantias e tal. E a gente não, a gente resolveu arriscar, nada mais que arriscar, porque tinha 101% de chance de dar errado, digamos assim. A gente era guri, 20 e poucos anos, era sair do frio de Caxias para o calor do Mato Grosso do Sul, recém-iniciando, sem conhecer ninguém. Já era casado? Tinha família nessa época? Não. E aí a gente veio. Vim eu, o Gervásio, que é meu sócio até hoje, ele era preposto de um representante, era um vendedor. Começando a vida, recém-casado, um filho de 1 ano, comprado um chevetinho, eu tinha um Fusca. E a gente resolveu vir, alugamos uma casa, trouxemos mais 2 guri aí, para um dava assistência técnica, outro ajudava nas vendas, como vendedor, sem salário, sem nada. A gente falava pela boia, pela comida, e dando certo, vida que segue. E aí a gente começou em 80 a nossa trajetória aqui em Campo Grande. E aí, como é que foi, então? E esse início? Região nova, cidade nova, tudo desconhecido. Então vocês começaram, assim, do zero, quase. Eu diria menos. Menos zero. Começando negativo. A gente começou a visitar, porque aí não tinha nem cobrança para mim fazer, que era a minha especialidade, nem assistência para o técnico dar, porque não tinha vendido nada, não tinha venda. Aí a gente começou o quê? Nós estacionávamos o carro ali na Avenida Bandeirantes, era 2 vias, era uma das grandes avenidas da cidade. Estacionava ali no início, ali na Afonso Pena com a Bandeirantes, e saía a pé, 2 de um lado, 2 do outro, distribuindo cartão, nós somos do Sul, nós estamos representando uma empresa e tal. E começou a história aí. Aí em 81 a gente precisava um ponto, porque a gente, quando tinha algum atendimento, tinha que ser lá na sala da casa. Ali. A gente ia morar em 5, 6 lá. Não tinha nem nada. Físico. Era uma representação. A gente abriu uma empresa daí, a Comercial de Refrigeração Panamante Oeste Limitada, em 81, um ponto ali na 14, 40 metros quadrados. Nossa, foi um sonho, maravilhoso. E a gente começou a construir nossa história. Aí depois, em 87, a gente foi crescendo, a gente abriu no Marechal Rondon, aí construiu um prédio já próprio, 300 e tantos metros, com 200 metros de área, a gente multiplicou por várias vezes e começou a trabalhar. Eram muitas as dificuldades.
Eu penso que o que talvez deu certo foi que a gente, cada dificuldade, a gente via como uma oportunidade. A gente tinha um foco, a gente tinha um propósito, que era realmente fazer dar certo. Não que a gente não quisesse voltar, que era uma possibilidade, não deu certo, volta para lá. Mas a gente queria vencer. E aí a gente abriu mão de muita coisa, né, para trabalhar. A gente brinca 24 horas por dia e a gente começou essa trajetória. Aí você vai fazendo amizade, você vai construindo uma história aqui, né, amigos, pessoas que não te conheciam, passaram a conhecer. E aí um falava para o outro para um, sabe aquela coisa, ó, a gente fez amizade, nós tínhamos o Lolito, que era a padaria Trigal, era uma referência na época. Então a gente chegava, o cara dizia, mas quem que são vocês, né? Aí só, conhece o Lolito, padaria Trigal? Conheço. Fala com ele. Então a gente era a referência. Eles, não, essa gauchada é gente boa, os caras são trabalhadores, comprei deles, eles tal. Eles tinham comprado, inclusive, antes da gente chegar aqui. E aí tem uns problemas, a gente assumiu, a gente correu atrás. Então a gente foi construindo essa história, né, através de pessoas que passaram a nos conhecer, acreditar em nós. E aí você falar bem de você é uma coisa, quando alguém fala bem de você, né, a gente precisava disso. Porque muitas vezes pode não ter dinheiro, mas se você tiver credibilidade, né, você consegue. Então foi mais ou menos por aí. A gente foi construindo passo a passo. As pessoas dizem, ó, qual é que é o sucesso da Panam? Como é que a Panam, né, cresceu nesse tempo todo? Eu falo que não tem um segredo. O segredo é você realizar pequenas ações todo dia. Você imagina, né? Um dia, uma semana, um mês, um ano. Aí você multiplica isso tudo, esses 365 dias, por 44 vezes, que são 44 anos. Então, isso tudo vão te dando sustentação, vai dando credibilidade, vai dando experiência, vai construindo uma história, né? Então, o segredo é esse. É você nunca desistir. Você todo dia fazer algo diferente, fazer algo melhor, aprender com os erros, né? Porque você comete muitos erros, né? Então, mais ou menos por aí. Eu acredito que isso tem sido o que nos trouxe até aqui, né? E que a gente quer que dure mais um tempo aí. Não sei se quanto tempo eu vou estar vendo isso aí, né? Mas, enfim, essa é a ideia. E atualmente, a Panam está em quais cidades, estados? Vocês estão com quantos colaboradores? A gente, no início era Panamante, porque a gente usava o nome da indústria lá para facilitar. A gente vendia produtos na Panamante, era uma empresa SA muito grande lá no Rio Grande do Sul e que deu essa oportunidade. Depois, com o falecimento do dono lá da empresa, o seu Nilo, entrou sucessão, então mudou um pouco o jogo. Aí a gente, bom, está na hora de a gente desenvolver uma marca. Foi aí que surgiu a Panam. Panamante, né? Ó, vamos simplificar aí. Panam. E a gente começou a construir a Panam. A gente abriu em Dourados, depois abriu em Cuiabá, e hoje a gente abriu também em Três Lagoas e Rondonópolis. Então hoje nós estamos aqui, Cuiabá e Dourados e Três Lagoas, e no norte Cuiabá e Rondonópolis. Então, além disso, a gente trabalha com representantes, com vendedores externos. Eu costumo falar que a gente focou bastante nos dois Mato Grosso. Então hoje, se alguém ligar aqui da divisa do Paraná, Dourados atende ali, Mundo Novo, aquela região. Até o pessoal de Sinop atende, por exemplo, Guaratã do Norte, lá no Pará. Nossa. E a gente tem condições, nos 2 dias, estar com uma pessoa preparada, capacitada, que tem condições de atender presencial um orçamento, alguma coisa no supermercado, um hotel, um restaurante. Então, esse foi o nosso foco, a gente se especializar aqui no estado. E, além das lojas, a gente tem uma assistência técnica própria, que a gente dá 95%, a gente é autoassistência, todos os produtos que a gente vende, a gente mesmo dá assistência. A gente tem uma indústria, a gente fabrica produtos também, de aço inox, cozinha, sob medida. Tal. A gente tem representações de grandes empresas nacionais. E, enfim, é um ecossistema. A gente... chega uma hora que você, só com o produto, você não consegue desenvolver ou crescer só dentro do estado, tem as limitações. Então a gente foi agregando e foi especializando tudo dentro, mais ou menos dentro do mesmo sentido, digamos assim, né? E então a gente está realmente focando nisso. E agora, uns 5 anos para cá, a gente começou a e mais para processo, porque antes a gente estava à frente, né? Ação, reação, no operacional, 24 horas.
Então, hoje você começou a desenvolver liderança, você fica mais no estratégico para conseguir realmente trazer a empresa para o momento de hoje, né? Onde hoje tem os e-commerces, hoje tem as necessidades do cliente cada vez... Fala do cliente chato, não, o cliente é um consultor para nós, né? Porque com a exigência dele, ele obriga você a ser melhor. Isso que eu ia perguntar. Quais foram as maiores transformações, assim, nesses 44 anos? Porque a gente sabe que a sociedade mudou, os consumidores mudaram, os trabalhadores, os colaboradores mudaram. Hoje em dia tem muito as diferentes gerações trabalhando junto. Como é que a sua visão como gestor, como líder, como que você vê tudo isso e pensa assim, não, temos que mudar, temos que fazer isso, aquilo, trazer essa visão para a empresa. Como que é isso? Eu penso que o importante é você entender isso. E eu entendi isso, que a gente precisava mudar. A gente tinha que inovar, né? Então eu fui me capacitar. Eu tenho só segundo grau. Só na época do exame de admissão e tal, segundo grau, deu para ti. E a gente foi para o trabalho. E aí, o estudo é importante. Mas eu, em vez de voltar para uma faculdade e tal, eu procurei me capacitar. Cursos, imersões, treinamentos. Eu me envolvi bastante em entidades e também participar, não só aqui no exterior e tal, para me capacitar para poder fazer essa transformação. Então, hoje a gente, que nem eu te falei, a gente está desenvolvendo lideranças para entender que o mundo mudou. Então, quando você vai contratar, o pessoal fala hoje, não, mas essa geração, o cara não quer nada com nada, não sei o quê. Não, você tem que entender essa nova geração. Não é mais o que você pensa, é a realidade. Porque eles não só são seus colaboradores hoje, como eles já vão ser os clientes do amanhã. Então, a gente tem clientes aí que já na segunda, terceira geração. Hoje são filhos, netos dos clientes que começaram lá em 80 e pouco. Continuam clientes. Então, muda a maneira de pensar. Então, não é mais o amigo do Roberto, o cliente da Panam. O filho, o neto que está à frente do negócio hoje, ele é muito mais exigente, ele tem muito mais acesso à informação. Então, não adianta mais dizer, não, mas o seu pai comprava de mim. Não. Acabou. Eu quero o melhor, pelo melhor preço, com o melhor atendimento. E a gente tem focado bastante nisso. Eu estava esses dias comentando que a gente nunca criou missão, visão e valores, escrito. As pessoas dizem, pô, qual é a sua missão? Não, eu quero colocar isso no papel na hora que isso sintetizar o que é a Panam. Aí a gente montou um site, 25 anos atrás. Não, o site tem que ter, você tem que colocar lá, vamos colocar. Todo mundo tem um site, tem lá, missão, visão e valores. Aí quando a gente fez 40 anos, a gente construiu. Bom, agora está na hora. E a gente construiu isso a várias mãos. Então a gente tem hoje lá, está lá na sala de treinamento, está no banner, está nos quadrinhos na recepção, porque isso sintetiza o que é o momento da Panam. Então qual que é a missão da Panam? É facilitar e encantar pessoas, promovendo uma experiência única de atendimento com nossos produtos e serviços. Olha só o que a gente está gerando aí. Então quando a gente entra um funcionário novo, se faz um onboarding, ou mesmo que o funcionário já está lá, digo, olha o nosso compromisso. Está escrito que a nossa missão é facilitar e encantar o cliente, né? E gerar para ele um atendimento único com nossos produtos e serviços. Então é ousado. E se você não entender isso, então não está só na parede. Isso tem que estar na mente. Eu estou aqui dando uma entrevista para você, então não é o que o Roberto pensa, o que o Roberto quer. É o que o Roberto propiciou em treinamento, capacitação, em cultura para a empresa, para quem está lá agora atendendo um cliente lá. Isso tudo que eu estou falando aqui está materializando ali. Então, isso é muito importante. E aí vai para a nossa visão, né? Então, hoje, quando a gente fez 40 anos, a gente, bom, tem que ter um mote. Vamos ver o quê? Uma empresa de 40 anos é uma empresa tradicional. Mas ela é só tradicional? Não, ela é inovadora. Então, Panam, tradição e inovação. Então, a gente tem lá, na visão, né, a gente ser referência na cultura de inovação para inspirar colaboradores, que eles são os principais, antes do cliente. Porque se eles não estiverem capacitados, eles não vão passar isso para o cliente. Depois cliente, depois fornecedores, enfim. E nos nossos missão, visão e valores, está lá o desenvolvimento de pessoas, que é a capacitação, o Educa Panam, a gente auxilia
graduação, pós-graduação, treinamentos, essa coisa toda para desenvolver realmente as pessoas que fazem a Panam. E como é que funciona esse Educa Panam? Que esse projeto de vocês, eu já dei uma lida, é muito legal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre ele. A ideia é facilitar para desenvolver as pessoas, né? Conforme está lá no nosso propósito, a gente ajuda até com 80%, a gente banca graduação, pós-graduação, treinamento, capacitações, enfim, tudo que a pessoa tiver ideia daquilo que ela sente que pode aprimorar ela, que pode melhorar ela como pessoa, como profissional, a gente ajuda. Aí faz uma análise, o departamento de pessoas lá faz uma análise, e aí a gente é parceiro nessa ideia de melhorar as pessoas, que as pessoas possam melhorar, né, como pessoa, como profissional, e isso tem dado assim uma experiência fantástica, sabe? Muito boa mesmo. E os colaboradores têm aderido bem a essa oportunidade? Tem. A gente fala que é o seguinte, quando se faz uma mudança, fazer uma mudança de cultura é difícil, sabe? Tipo, porque você vai mudar. E quando se comunica, ó, vamos fazer uma mudança. A mudança gera o quê? Gera o desconhecido. E o desconhecido faz o quê? Tira a pessoa da zona de conforto. Deixa no conhecido, que no conhecido eu entendo, eu tô aqui, né? Tô na minha zona de conforto. O desconhecido não. Então a gente está dando o tempo necessário, tem uns que entram mais rápido, outros que demoram mais, mas a ideia é realmente por quê? Porque tem que mudar, porque o novo, né, que nem a gente falou, hoje são novos clientes, são novas necessidades, você precisa realmente melhorar isso. A empresa tem que ser melhor. E ela só vai melhorar se as pessoas que estão lá agora atendendo, né, têm esse sentido. Então, a gente tem conseguido isso, o Educa Panam, uma série de ações que a gente tem desenvolvido, né, tem dado um resultado excelente, bacana. E as pessoas compram isso. E você falando de inovação, de investir em pessoas, a gente percebe que a sociedade tem passado por diversas transformações e principalmente hoje em dia que as mudanças, as transformações são muito rápidas. O que funciona hoje, talvez amanhã não funcione mais, enfim, as coisas vão mudando. E vocês acompanharam essas transformações, assim, a chegada da internet, o boom da internet, vamos se adaptar para o e-commerce, vamos vender de forma diferente. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa visão do líder de estar acompanhando essas transformações e de como que consegue estar passando essas mudanças todas para as pessoas que estão com você, te acompanhando. Além das notícias, além de tudo que você vivencia e sente na pele, que você vê, né? Eu penso que você se capacitar, quando você volta numa imersão, num treinamento, numa coisa, passa uma semana em São Paulo, sabe? Tipo assim, ou fora mesmo, NRF, na Feira da Alimentação, aí fiz uma para Disney, de uma imersão lá na Disney, Orlando. Você vem voando, né? Você vem motivado, você vem... Enérgico. Aí você vê uma série de coisas. Nem todas elas vão se adaptar à Panam. Nem todas elas você vai ter caixa para implementar. Mas o fato de você ver o que está acontecendo. Abre a mente. Abre a mente. E aí você vem e traz para a realidade da Panam. Então a gente traz para a realidade. Nem todas dão certo, você implementa, você faz investimento, não deu, mas faz parte do processo, do risco. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então você continua... Então, isso aí, eu acredito, tem sido o ponto principal. Aí você vai testando, vai motivando essa mudança de cultura exatamente, não só para mim mudar, para todos os colaboradores entenderem esse novo momento e mudarem junto. E aí você ganha força nisso. E aí as suas ações, porque tem muita gente que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então eu procuro ser exemplo, não para ser exemplo no sentido assim, para dar exemplo, mas para dizer o que é possível. Então a pessoa, o cara tá lá, tá correndo, tá fazendo, não tá passeando. Tá botando um tempo bom que ele podia estar passeando, podia estar de férias, podia estar aposentado e tal. Você está se desenvolvendo, você está melhorando, aí você passa isso para os colaboradores. E você precisa ter essa força, você precisa ter esse comprometimento de todos para que essas mudanças aconteçam. Porque muitas vezes, muita gente quer a mudança só de pensamento, né?
Hoje você tem que fazer o compliance, hoje tem a LGPD, você tem uma série de transformações. Saúde mental também, cuidar com as pessoas. E as exigências hoje, né, hoje dos colaboradores é totalmente diferente. E você tem que estar moldado a isso. Para isso você tem que estudar, mas você tem que também ter o interesse em fazer isso. Você tem que saber investir. Eu falo que se hoje a gente está, graças a Deus, mesmo com toda a dificuldade, a empresa está caminhando, a empresa está se desenvolvendo, não é o que eu estou fazendo hoje, que eu fiz ontem, que hoje está legal. É o que eu fiz 5 anos atrás. Você vem fazendo. Então, o que vai ser a Panac em 5 anos? Vai ser o que eu estou fazendo hoje. Alguma coisa você já tira proveito hoje mesmo, amanhã. Mas o que vai representar mesmo é o trabalho a médio e longo prazo. Uma empresa é o que ela projetou ontem, lá atrás. E muitas vezes as pessoas querem no momento. Sabe? Tipo assim, imediatista. E você também focar na parte boa, né? Não preocupar com juro, com o governo. Claro que isso impacta. Isso muitas dói no seu dia a dia. Mas você entende, eu tenho gerência sobre isso? Eu tenho possibilidade de mudar? Não. Então eu vou para aquilo que eu posso mudar. Eu vou fazer a minha parte. Assumir a responsabilidade. E aí muita gente acaba usando isso como muleta. Ah, tá ruim também, olha esse juro, olha esse governo, olha esse problema. A gente está desde 81, né? Então nesses 44 passaram bons, maus governos, nós tivemos 50 planos, mudamos de moeda, não adianta, as crises vieram, foram embora, teve crises maiores, menores, sabe? Quando você pensou que você ia quebrar, você não ia ter o amanhã, né? E tem, as coisas passam. O que você tem que tirar é experiência disso tudo, né? E aí você colocar em prática e entender que as dificuldades são inerentes ao seu próprio negócio. Se quiser sossego, fecha a empresa, vai para casa, né? E você tem que entender Passa no isso. concurso público. Você, tipo assim, eu vou ter tranquilidade. Tem muita gente que vai por isso. E não estou errado, cada um, né? Mas eu falo, eu me divirto. Eu penso que... O bichinho do empreendedorismo pegou. Trabalhar, né, é uma diversão para mim. Você tem uns problemas, tem dias que realmente dá vontade de desistir e tal, mas isso faz parte. Você ir lá na empresa, 44 anos, que todo dia a gente está lá, todo dia a gente vai lá, todo dia a gente encara, e se tem algum dia que a coisa está difícil, eu volto lá para 80, quando a gente está numa casa, tem que sair de pastinha na rua sem conhecer ninguém, tentar vender não só um produto, vender uma credibilidade, vender uma ideia, vender uma coisa que não era palpável, que ninguém conhecia você, sabe? Tipo assim, então, quando você está na sua zona de conforto, na sua cidade, nessa coisa, todo mundo conhece seu pai, seus parentes, seus amigos, onde você estudou e tal. Aqui a gente era um Zé Ninguém, digamos assim, ninguém conheceu você. Você tem que construir isso. Então, se a gente venceu com aquelas condições, hoje está fácil demais, né? Seu Roberto, para nós irmos para o final da nossa entrevista, tem algum plano aí de expansão da Panam, alguma novidade chegando? Quais são as ideias de vocês para os próximos meses, para os próximos anos, se tiver alguma e puder compartilhar? E pode deixar as redes sociais da Panam, como os nossos leitores, telespectadores, ouvintes podem encontrar vocês, o serviço de vocês. Eu penso que hoje a ideia principal é a gente melhorar a empresa. Digo, expandir, né, aumentar. Eu penso que a gente tem que ser melhor, né? Então, você tem que desenvolver melhor as pessoas, a empresa, que ela possa atender melhor, né, seus colaboradores, seus clientes. As necessidades aumentam e você tem que aumentar a sua qualidade, você tem que inovar. Então, o crescimento é isso, né? Crescer como empresa, né? Não em tamanho, mas em qualidade, você poder entregar além daquilo que muitas vezes a pessoa espera. Eu falo, quando uma pessoa chega lá, a ideia não é atender a expectativa de um cliente. É superar as expectativas. Não, nem superar, ir além. Não só atender, nem superar, encantar. Encantar. É uma coisa assim forte, mas se você não tiver um objetivo grande, realmente, você não chega lá. Então é encantar. Eu sempre falo, a gente tem recebido muito feedback. Graças a Deus a gente está num bom momento. A gente comete erros, mas a média tem sido bem positiva. Então quando a gente faz as reuniões, eu falo, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa, parabéns. Tem uma série, a gente lê lá,
aquilo que chega na empresa, os elogios, as coisas. Essa é excelente, parabéns a vocês. A má notícia é que a nossa régua subiu. E quando uma pessoa vem aqui, que ela tem um feedback de um cliente nosso e tal, não, vai lá na Panam, a Panam é isso e tal, tal. Ela já vem com uma expectativa maior. Então, já só entregar, atender a expectativa, superar, talvez não seja interessante. Você tem que encantar, você tem que ter consciência disso, sabe? Que cada vez você vai ter que ir melhor, vai ter que ser melhor. A conversa anda e só atender já não serve mais. Então, para encantar, você tem que melhorar muito. Então, o grande objetivo hoje é você traduzir isso em processo. Amanhã eu não vou estar lá. Então, você não vai mais ter a experiência minha, do meu sócio, né, de Gervato, de Vanor. Você vai ter que ter processos. A empresa vai ter que ter lideranças para fazer o nosso papel melhor do que nós fazemos hoje. Que hoje a gente faz baseado em experiência, conhecimento, em vivência e tal. Quando não tiver isso, a gente vai ter que ter um modelo, né, que seja desenvolvido por pessoas, por liderança que a gente formou e que essas lideranças consigam levar a Panam, né, muito longe. Então esse hoje é o nosso plano, digamos assim, expansão de melhorias, né, não de tamanho, né. Eu penso que o tamanho está bom demais, né, para o nosso tamanho, e a gente quer realmente que a Panam solidifique, que ela possa aqui há muitos anos estar atendendo. Não é demagogia e tal, eu falo que a gente tem um negócio, não é para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência daquilo que você faz. Eu tenho amigos que chegam lá, Roberto, ó, tô vendo aí aquele cara, pô, tu viu aquele negócio? O cara tá ganhando muito dinheiro e tal. O cara fala baixinho assim, o que você acha? Tô pensando em investir e tal. Falou, você quer ganhar dinheiro? Então não abre. Você tem que abrir um negócio, entender que ela vai fazer pesquisa, entender que é um bom negócio, mas para você trabalhar. O dinheiro vai ser consequência do trabalho que você faz. Então a gente está muito focado nisso hoje, sabe? É melhorar a empresa, o dinheiro vai ser consequência. O sucesso, né? Acho que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então você tem que trabalhar muito. Você tem que realmente desenvolver e aí depois o resto vai ser consequência disso que você está fazendo. Perfeito. Roberto, muito obrigada por essa entrevista, por compartilhar sua história, sua trajetória. Parabéns. Parabéns por toda a coragem, ousadia, dedicação. A gente sabe que tirar os planos, os sonhos do papel exige muita coragem, exige muita determinação. E você tem isso junto com seus sócios e conseguiu transmitir isso para as pessoas ao seu redor. Então, parabéns, isso é admirável. Que vocês continuem crescendo muito, ainda mais nos próximos anos. E muito sucesso sempre. Obrigada por compartilhar conhecimento conosco. Obrigado. Deixa eu fazer uma propaganda, né? Por Você favor. pediu nas redes sociais, é o Panam, o nosso Instagram é panam.oficial, né? E dizer o seguinte, a Panam, porque muita gente pensa na Panam como equipamentos. A gente iniciou assim. Só que hoje nós temos purificadores Everest, em todo o processo a gente vende, prospecta, vende, instala, vende o refil, liga lá, depois todos os anos, tem cliente de 20 anos que todo ano a gente liga para trocar o refil. Aí tem uma seção de utilidades, utensílios maravilhosa, fantástico. O pessoal vai lá e encanta. Sabe, a gente tem muito cliente final, a gente tem muito produto que não é nem comercial nem residencial, fica no meio termo. Então, aqueles chefes de cozinha, aquelas pessoas que adoram, né, que são a área gourmet, hoje tem muita gente fazendo. A gente tem um monte de soluções, sabe? Então, a Panam deixou de ser uma empresa que atende só comércio e tal, a gente atende muito o consumidor final. Vale a pena chegar aí na Panam, né? A gente tem uma loja. Vocês estão localizados? Nós estamos ali na Marechal Rondão, ali a gente fala cabeça de boi, cabeça de boi, era Jucapirama, né? Hoje é a Marechal Rondão com a Orla Morena, ali onde inicia Júlio de Castilhos. A gente está com uma loja bem bacana, a gente privilegiou bastante, né, essa seção de utilidades, utensílios, com um atendimento, com uma solução aí realmente bastante grande. Então, fica aí o convite, o agradecimento, muito obrigado e sucesso para vocês mais. Para nós, sempre. Então, redes sociais, @panam.oficial no Instagram, tem o site de vocês? Tem Panam, também, Panam oficial. Também. Digitou Panam aí, esses 44 anos já entrega lá, aparece lá. Então, muito obrigada por sua entrevista, por sua participação e as portas da Total News estão sempre abertas
para você, para a Panam. Muito sucesso sempre. Tá ok, sucesso para vocês também. Parabéns por todo esse trabalho que está sendo feito aí. Muito obrigada. E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Te convido a nos acompanhar no nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br, nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube, estamos em todas as redes, Total News MS. Fique sempre muito bem informado. Até a próxima. Tchau!